Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero tratar com vocês sobre o propósito e o chamado de Deus em nossas vidas. Você já se perguntou qual é o seu chamado ou qual é o seu propósito que Deus tem para nós, para nossas vidas? Essa pergunta não são apenas comuns, mas ela é espiritualmente profunda nos dias de hoje e nós vamos mergulhar na Bíblia para entender como Deus nos chama e para que chama em como pode viver no propósito. Não tem a ver como fazer, mas como ser. Isso é o que pode transformar completamente a nossa fé. Todos nós fomos chamados e criados por Deus com um propósito específico. O chamado de Deus não é apenas para pastores, missionários ou líderes, e é para todos os filhos e filhas de Deus. Em Efésios 2:10, a palavra vai nos dizer que, pois somos feitos dele, criados em Cristo Jesus, para suas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nele. O chamado é de Deus e não é nosso. O chamado começa com Deus e não é algo que inventamos ou algo que recebemos. Ele nos chama para si antes de nos chamar para qualquer missão no seu evangelho. E segundo Timóteo 1,19, o que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, no segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito na graça. O chamado é o primeiro relacional, que é conhecer e andar com Deus. Deus é funcional. E depois, o funcional é servir com dons e os talentos. O propósito é do Redentor, Deus que nos usar para participar de algo maior, o seu plano da redenção. O nosso propósito é estar ligado a transformações de vida e ao amor ao próximo e à expansão do reino de Deus. Em Romanos 8:28-30, a palavra vai nos dizer que mostra que o propósito de Deus é nos confortar a imagem de Cristo. Você pode ser chamado para ensinar, servir, cuidar, interceder ou liderar, mas tudo isso com o fim é em glorificar a Deus e a ser parte da sua missão, que é descobrindo o chamado, é na prática que se descobre ele. Como saber qual é o meu chamado específico? Aqui eu vou passar 3 passos bíblicos e práticos. A intimidade com Deus é na oração, na leitura da palavra, que Deus revela os seus planos. O segundo é reconhecer os seus dons. Deus te deu talento, quais são? Como você pode usá-los? Sirva com fidelidade. Às vezes o chamado é revelar, enquanto você serve, o que tem e aonde estiver. Isso é viver com propósito. Viver com propósito não é viver sem dificuldades, mas é viver com direção. Quando entendemos que nossa vida tem sentido eterno, até o sofrimento se torna parte do processo desse chamado, desse propósito que Deus nos dá. Em Jeremias 29:11, a palavra vai nos dizer que, porque eu bem sei que os planos que tenho para vós, Deus tem um chamado para você. Ele quer te usar exatamente como você é, exatamente onde você está. E quando você diz sim, você passa a descobrir que não há mais nada tão poderoso que é de que viver com propósito eterno em Deus. Vivemos em um tempo hoje que em muita gente busca significado. Qual é o meu propósito? Será que Deus me chamou para algo maior? São perguntas que ecoam no coração de muitos cristãos. Mas antes de buscarmos o que Deus quer que façamos, precisamos entender o que Deus quer que sejamos. Na Bíblia, o chamado de Deus sempre começa com um convite à comunhão, antes de uma missão. Quando Deus chamou seus discípulos, ele disse primeiro para eles: ide. Não disse para eles primeiro: ide. Ele disse para eles: vinde a mim.
em Marcos 1,17. O chamado, portanto, não é primeiramente para o serviço, mas para um relacionamento com Deus. O chamado não é um cargo, é uma identidade. Muita gente confunde chamado com função. Pense que o chamado, quem está é no púlpito, na missão, no transcultural ou no ministério do tempo integral, mas o chamado de Deus é para todos os seus filhos. É um chamado à santidade em 1 Tessalonicenses 4,7, à obediência. Romanos 1,5, a comunhão com Cristo. E Coríntios 1,9, antes de qualquer coisa, estamos chamados para pertencer a Deus. Mas o chamado não para aí. Depois de atrair para si, Deus nos envia com um propósito. E esse propósito é sempre maior do que nós mesmos. Propósito não é um plano detalhado, é um caminho à fidelidade. Quando falamos de propósito, é comum pensar em algo fixo, como um mapa celestial que precisamos descobrir para ser felizes. Mas, biblicamente, o propósito é mais sobre viver em fidelidade a Deus nos dias a dia e o que ter todas as respostas sobre o futuro. Em Romanos 8,28, nos lembra que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é, que reparem em nosso propósito, não o propósito dele. Isso significa o quê? Que o propósito das nossas vidas é amá-lo, ao plano eterno. Deus nos reconcilia com Cristo Jesus. O chamado do propósito andam junto. O chamado nos posiciona em Deus. O propósito nos movimenta no mundo. Somos chamados para ser filhos e, como filhos, participar da missão do Pai. Alguns seres, pastores ou outros profetas, artistas, médicos, mães, voluntários, mas todos somos chamados a viver para a glória de Deus, que onde nós estivermos. Se você quer descobrir o seu chamado, aproxime-se dele, Jesus. Se você quer entender seu propósito, sirva com o que tem, clareza, e vem para o caminho que é o começo. Concluindo o chamado pelo nome e enviar com propósito. Não importa a sua história, sua limitação. Quando Deus chama, Ele tem e também te capacita. Enquanto Ele revela seu propósito, Ele mesmo nos caminha até o fim. Não entra no chamado com Deus sem tiver nenhum caminho. Então hoje, escute a voz do Senhor. Siga-me. Esse é o ponto de partida. O resto é caminho com Ele, dia após dia. Se essa mensagem falou no coração de vocês, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, deixe esse comentário. Você já descobriu o seu chamado em Deus? Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé.